Sabe quando uma obra de arte parece nascer com um propósito, mas aí a vida vem e, com suas reviravoltas, dá um significado totalmente novo e muito mais profundo para ela? É exatamente sobre isso que vamos conversar. Sobre a história de como um livro se tornou o espelho trágico e, ao mesmo tempo, comovente da vida de quem o escreveu. Então, este aqui é o livro Quando o Coração Não Aguenta Mais, do médico e autor Dr. Dario Santucci. A data de lançamento foi 1º de dezembro de 2024. E essa data, que deveria ser só o fim de um processo de escrita, acabou marcando o começo de uma jornada que ninguém poderia imaginar. Pelo título já dá para ter uma ideia, né? A proposta era clara: explorar aquelas histórias, muitas baseadas em experiências reais, sobre a fragilidade humana. Sabe, aqueles momentos em que a força vai embora e o coração simplesmente não aguenta mais. O que o Dr. Dario nem sonhava era que ele mesmo estava prestes a viver, da maneira mais intensa e dolorosa possível, o tema central do seu próprio livro. A ficção estava a ponto de ser reescrita pela realidade mais dura que existe. Bom, vamos entrar nessa história. Tudo começa, na verdade, com uma promessa. Um nome que já existia ali, no papel, antes mesmo de existir no mundo. E com essas palavras do próprio autor, a gente sente o tamanho da conexão que já existia entre o livro e o filho que ainda ia nascer. É quase premonitório, né? Havia uma espécie de gratidão antecipada, um amor que já estava ali documentado. E a prova disso está aqui, bem na página de dedicatórias. Se a gente olhar com atenção, entre os nomes dos filhos, lá está ele, Dario Neto. A existência dele já sendo celebrada, registrada na obra final, antes mesmo do seu nascimento. E agora a história avança. Aquela promessa se torna realidade, mas com ela vem uma batalha imediata. Uma luta intensa pela vida. Essa linha do tempo é de cortar o coração. Dario Neto nasceu no dia 21 de dezembro e logo de cara precisou enfrentar uma cirurgia abdominal. Por 10 dias, ele e a família lutaram. No dia 30, ele partiu. E a despedida foi no último dia do ano, 31 de dezembro. É uma vida inteira contida em 10 dias. Essa citação do autor diz tudo. Captura a essência da luta do filho dele. Uma força que a ciência observa, claro, mas que não consegue medir. Uma coragem que desafia qualquer explicação e que se torna o centro de toda essa jornada. E é aqui que a história fica ainda mais complexa, porque a gente entra no conflito interno do Dr. Santucci, que se vê dividido entre ser o profissional da medicina e ser o pai que está de luto. Pensa só, de um lado está o médico, aquele que entende a fragilidade da vida de um jeito técnico, que lida com prognóstico, com estatística. Do outro lado está o pai que sente na pele de uma forma visceral o peso gigantesco dessa mesma fragilidade. É o conhecimento intelectual batendo de frente com a experiência que te despedaça. Então, o ponto central é exatamente este, nas palavras dele mesmo. É a colisão de dois mundos dentro de uma única pessoa. A ciência até pode oferecer explicações, mas é o amor de pai que tem que lidar com a dor que não se explica. E claro, com uma experiência dessas, a obra que ele tinha acabado de criar é transformada para sempre. O livro ganha uma nova camada. Uma alma que simplesmente não estava ali antes. E aí a gente volta para a capa do livro. Agora, o título Quando o Coração Não Aguenta Mais deixa de ser só uma frase de efeito, uma escolha literária. Ele se torna um testemunho pessoal, um eco da dor mais profunda que um pai pode sentir. Isso tudo leva a gente para uma questão muito maior, né? Como que as nossas experiências, principalmente as mais dolorosas, acabam ressignificando as histórias que a gente conta e as obras que a gente cria. A ironia da situação é avassaladora. O autor escreveu sobre um limite emocional e 20 dias depois de publicar o livro foi levado exatamente a esse limite. O livro se tornou uma espécie de profecia não intencional da sua própria vida. No fim das contas, o autor chega à conclusão de que a medicina, a fé e a literatura, no fundo, têm um propósito em comum. Nem sempre se trata de curar, mas sim de tentar compreender e, acima de tudo, honrar. Honrar a vida, não importa quão breve ela tenha sido.
E a história se fecha com essa dedicatória final que resume tudo. É uma homenagem a uma vida que, mesmo sendo tão curta, existiu com uma força imensa, tanto nas páginas de um livro quanto no coração de uma família. E assim se tornou eterna. Vamos começar nossa história em Linhares, no ano de 2018. Imagine só, dentro de uma unidade coronariana. Ali, a vida e a morte têm um ritmo próprio, uma dança constante. E é exatamente aí que tudo começa. O som que domina tudo por ali é aquele bip dos monitores cardíacos, sabe? É um barulho que não para, quase hipnótico mesmo. Acaba virando a trilha sonora daquele lugar, a música da sobrevivência. É o som da vida sendo vigiada a cada segundo que passa. E essa frase, ela resume tudo, né? Aquele bip-bip não é só um barulho qualquer, um ruído de fundo. Não, ele é um símbolo. Ele representa a ordem, o controle, toda aquela luta incansável que está acontecendo ali, dentro daquelas paredes. É, no fim das contas, o ritmo da vida insistindo em continuar contra tudo e contra todos. Mas olha que interessante. Todo esse ritmo, essa ordem e precisão contrastava e muito com o que estava acontecendo lá fora, no mundo real. E é essa dualidade, sabe? Ordem versus caos. É isso que vai definir o cenário da nossa história. Pensa bem. De um lado, dentro da UTI, a gente tinha o quê? Controle, rotina, precisão, ciência, tudo regido por um método rigoroso para salvar vidas. Agora, do lado de fora, no Brasil daquela época, a coisa era bem diferente. O que se via era caos, convulsão, conflito e muita, mas muita incerteza. Um cenário totalmente oposto. E a gente está falando de 2018, um ano que, nossa, foi um verdadeiro ponto de virada para o Brasil. O país estava fervendo, em convulsão mesmo. Era um tempo de mudanças muito drásticas, de embate políticos e sociais. E para o nosso protagonista, no meio desse furacão todo, a palavra comum, ela simplesmente deixou de fazer sentido. E quem estava no centro desse universo de ordem, dessa ilha de tranquilidade? Ele, o Dr. Dário, o mestre daquele domínio totalmente controlado. Então quem é o Dr. Dário? Bom, ele tinha 33 anos. E para ele, medicina não era só um trabalho, era um propósito de vida. Foi ele, inclusive, um dos fundadores daquela unidade, seu refúgio profissional. Fora do hospital, ele era marido, era pai e tentava equilibrar tudo isso, sempre buscando uma ponte entre a ciência, super precisa, e o mistério da fé. E ali dentro da UTI, o tempo passava de um jeito diferente. O ritmo não era o do relógio na parede, mas sim o da batida do coração dos pacientes. A rotina dele era bem previsível, mas vital. Revisar prontuários, analisar exames, passar as prescrições. Era um ciclo que no fim do dia era a linha que separava a vida da morte para aquelas pessoas. Só que, naquele dia específico, essa rotina, esse ciclo tão previsível, estava com as horas contadas. Algo estava para acontecer. Algo que iria quebrar tudo e desafiar todo o controle e a experiência que ele tinha. É agora, chegamos no ponto de virada da história. É o momento exato em que o caos lá de fora consegue invadir o santuário do doutor. E de um jeito que ninguém poderia imaginar. E olha, tudo começa de um jeito bem corriqueiro, como em qualquer outro dia. Uma nova paciente chega na unidade, estado crítico, coração bem debilitado. A equipe toda já se mobiliza para mais uma daquelas lutas contra o relógio. Um procedimento super complexo, sim, mas para eles era rotina. Mas aí ele pega a ficha do caso. E um nome. Um único nome para o mundo dele. O nome da paciente era Vanessa. Exatamente o mesmo nome da esposa dele. E naquele momento, é como se tudo tivesse congelado. O som dos monitores, a correria da equipe, a luz da UTI, tudo, absolutamente tudo pareceu parar. Aquele dia, que era para ser só mais um, se tornou um momento de silêncio absoluto, de suspensão total. A partir daqui, a gente muda o foco. A história sai do ambiente da UTI e entra na mente do Dr. Dário. A gente vai ver a reação dele psicológica, emocional, diante de uma coincidência que parecia simplesmente impossível. O coração daquele médico, sabe? Aquele coração treinado para ser firme, racional, calculista, de repente começou a oscilar sem controle. A compostura profissional dele simplesmente desmoronou. Foi um turbilhão de emoções. A precisão deu lugar a um verdadeiro caos. Só que, dessa vez, um caos interno.
E aquele nome, Vanessa, não era só uma coincidência. Virou quase uma perseguição, uma invasão. Estava em todo lugar que ele olhava. Na cabeceira da cama, na pulseira de identificação da paciente, no prontuário. E o pior de tudo, martelando sem parar na consciência dele. Mas não dava para hesitar. Não tinha tempo para isso. Ele tinha que agir. Então ele respira fundo e, de forma quase mecânica, como um robô, ele retoma o controle. A mente dele, treinada para isso, assume o comando e ele se força a focar no caso, a ser o médico preciso de sempre, tentando empurrar aquela tempestade de emoções para bem longe. Só que ele sentiu. Ele sentiu que o peso da responsabilidade era diferente dessa vez. Era esmagador. Ele percebeu que aquilo não era só uma questão de saber o que fazer, de competência técnica. Não. Era algo muito maior. Algo que mexia com o lado mais profundo dele. Era uma batalha profundamente humana. A missão de salvar aquela vida virou algo pessoal. Ganhou um significado que ia muito além da medicina. Então a grande questão que fica é essa. O que acontece quando a fronteira entre o profissional e o pessoal simplesmente desaparece de um jeito tão avassalador? A história de hoje é daquelas que prendem a gente, sabe? Ela começa num lugar super tranquilo, lá nos cafezais do interior do Brasil. É a jornada de uma família que teve a vida virada de ponta cabeça por causa de uma dor de garganta e uma série de acontecimentos que, olha, ninguém podia imaginar. Então, a gente está falando aqui do capítulo Raízes Profundas. E esse nome, né, diz tudo. Mostra a conexão forte da família com a terra, com as tradições, mas essas raízes estavam prestes a ser testadas de um jeito que ia abalar tudo. E é aqui que tudo começa. Imagina só a cena. No meio daquela paz toda dos cafezais, um sintoma super comum, uma dor de garganta, vira o ponto de partida para um verdadeiro pesadelo médico. Fica a pergunta, como que uma coisa aparentemente tão simples pode virar algo tão devastador? Mas para a gente entender o tamanho do drama da Vanessa, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e conhecer o mundo dela. Vamos dar uma olhada em como era a vida em Vila Pavão, o lugar que formou a infância dela, muito antes da doença aparecer. Olha só que lugar! Vila Pavão. Dá para quase sentir o cheiro do café torrado no ar, ouvir os pássaros. É uma comunidade pomerana, sabe? Com tradições muito fortes, um ritmo de vida bem marcado pelo trabalho duro no campo, um cenário de muita paz, de muita rotina. Pois é, e é bem no meio dessa rotina toda certinha que o caos começa a se instalar. Um domingo de febre vira o primeiro sinal, o momento em que a normalidade da vida dessa família é quebrada. E, como a gente vai ver, para sempre. É um contraste brutal, né? Um domingo de manhã que era para ser um dia de descanso, de ir à igreja com a família, e de repente um mal-estar que chega com tudo. E essa descrição da dor como espinhos, nossa, isso é muito forte. Já dá a dimensão de que não era uma coisinha qualquer. Claro, a família corre para buscar ajuda e o diagnóstico vem rápido. Amigdalite bacteriana. Fazia todo sentido. E o tratamento? Um antibiótico. Simples, mas crucial. Não só para aliviar a dor, mas para impedir que aquela bactéria fizesse um estrago muito maior em outras partes do corpo. Parecia que estava tudo resolvido. Só que aí, o destino ou o acaso, sei lá, entra na história da pior forma possível. Acontece um acidente, um evento que transforma um tratamento que era para ser super simples num obstáculo gigantesco, quase impossível de superar. Então, a solução estava na mão. Penicilina. Um tratamento simples, eficaz, o que poderia dar errado, né? Pois é. O destino, pelo visto, tinha outros planos. E aqui, gente, é a grande virada da história. A notícia que a farmacêutica da cidade dá para eles é simplesmente devastadora. Não era falta de estoque, não era burocracia, foi um acidente grave com o único caminhão que levava os remédios para lá. Numa cidade pequena, isso é uma catástrofe. E a Vanessa ficou sem o remédio que ela precisava desesperadamente. E sem o tratamento, bom, aí o corpo da Vanessa começa a reagir de um jeito assustador, a sair totalmente do controle. A infecção, que não foi combatida, evolui para algo muito, mas muito mais complexo e aterrorizante. Olha essa linha do tempo, que coisa angustiante. Na primeira semana, parece que melhora, aquela falsa sensação de alívio, sabe? Mas logo em seguida, na segunda semana, começam umas dores fortes nos joelhos, que mudam de lugar.
Depois, a mãe dela percebe uns movimentos estranhos enquanto ela dorme. E na quarta semana, a coisa piora de vez. Os movimentos involuntários já atrapalham até para escrever. O nome disso é coreia de Sydenham, uma complicação neurológica seríssima da infecção não tratada. O corpo dela estava sendo atacado por dentro. E essa frase é um grito de desespero dela para o pai. Não consigo mais controlar meu corpo. Isso é inconsciente. Isso aqui resume todo o terror e a impotência da situação. Imagina só o que é sentir o próprio corpo se mexendo contra a sua vontade. Ok, com tudo piorando, a família faz o que qualquer um faria. Busca ajuda médica de novo. E esse momento, que era para ser de alívio, se transforma no ponto mais angustiante da história toda. Tudo por causa da resposta inacreditável e negligente do médico. Ali, na frente do médico, a Vanessa descreve tudo, com uma clareza impressionante. Ela não está falando de sentimentos, de tristeza. Ela está falando de ações físicas, concretas. Minhas pernas, meus braços, tudo se move de repente, sem eu querer. Basicamente, ela está entregando o diagnóstico para ele. E aí, vem o golpe. Em vez de investigar o que ela estava descrevendo, o médico simplesmente descarta tudo. Com uma convicção que chega a ser assustadora, ele olha para ela e solta essa. Querida, o seu problema é emocional. Um erro de diagnóstico absurdo que mudaria a vida dela para sempre. É aqui que a gente vê o tamanho da desconexão. É gritante. De um lado, tal que o corpo da Vanessa mostrava, os movimentos involuntários, as dores que mudavam de lugar, e do outro, um diagnóstico que ignorou completamente as evidências. As dores foram ignoradas. A perda de controle do corpo virou um problema psiquiátrico. E aí a gente chega no ponto mais revoltante, né? A família sabe, eles estão vendo que tem algo físico muito errado acontecendo, mas o sistema, a pessoa em quem eles confiaram, virou as costas. Eles não saíram de lá com um caminho para o tratamento, mas com um rótulo que invalidava a experiência real da Vanessa, deixando eles completamente sozinhos e desamparados. E a gente fecha com essa pergunta, que é bem pesada. A história da Vanessa joga na nossa cara uma questão que é universal e muito perturbadora. Quando os especialistas erram, quando o sistema falha em ver o que está bem ali na frente, para quem uma família pode recorrer? É uma reflexão que fica com a gente, né? Ecoando por muito tempo. Sabe quando um sintoma parece comum, mas na verdade é só a ponta do iceberg de algo muito, muito mais complexo? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar numa consulta médica que mudou completamente a vida de uma família, revelando uma condição neurológica impressionante que estava ali, escondida o tempo todo. Bom, nossa história começa com uma família em um estado de pura angústia. Eles já tinham passado por um diagnóstico, mas não confiavam nele. Preocupados, desconfiados, eles estavam buscando desesperadamente uma resposta para os sintomas misteriosos de Vanessa. E aqui a gente entra na primeira parte, essa busca por respostas. A jornada deles acabou levando a família até a doutora Su, que se tornou, assim, uma nova luz no fim do túnel. Olha, a doutora Su não era qualquer médica. Ela era uma neurologista super renomada, conhecida pelo seu conhecimento profundo. Para a família da Vanessa, ela era basicamente a última esperança. E desde o momento em que eles entraram no consultório, a abordagem dela, sabe, meticulosa, cuidadosa, já começou a dar para eles aquela confiança que eles tanto precisavam. Agora, vamos para o momento crucial. O diagnóstico, a hora da verdade daquela consulta. Em poucos minutos, anos de experiência levaram a doutora Su a uma conclusão assim, rápida, direta e, olha, totalmente inesperada. A pergunta que estava ali, pesando no ar, carregada de tensão, de medo, ela estava prestes a ser respondida. O que, afinal de contas, estava por trás daqueles movimentos que ninguém conseguia explicar? E então veio a resposta. Sem rodeios, sem enrolação. A doutora Su olhou para os pais e disse: o que a Vanessa tem é síndrome de coreia de Sydenham. E pronto. Pela primeira vez, todo aquele sofrimento tinha um nome. A condição, que também é conhecida como dança de São Vito, é exatamente isso que o nome sugere. Movimentos involuntários, rápidos, que simplesmente tomam conta do corpo. E na hora, a doutora Su fez questão de explicar uma coisa bem importante. Apesar desse nome, Coreia, a doença não tem absolutamente nada a ver com o país. A palavra vem do grego choreia, que significa literalmente dança. É uma referência direta à natureza desses movimentos involuntários.
Certo? Com o diagnóstico na mesa, era a hora de entender o que estava por trás dessa condição tão surpreendente. Vamos desvendar a ciência por trás dela. A doutora explicou que essa síndrome está diretamente ligada à febre reumática. E o problema não é só físico, não. O estresse pode piorar muitos sintomas, e a condição ainda causa irritabilidade, umas oscilações de humor gigantescas, o que transforma a vida de qualquer um num verdadeiro desafio. E é aqui, gente, está o ponto-chave da história. A doutora Su foi muito clara. Os sintomas que a família estava vendo naquele momento não eram o começo do problema. Eram, na verdade, uma consequência, uma manifestação tardia de uma doença anterior. Uma febre reumática que talvez nem tenha sido percebida direito na época. Ok, mas qual a causa da febre reumática, então? A resposta está num inimigo invisível, microscópico, que dá início a uma cadeia de eventos, devastadora no nosso corpo. E o culpado é esse aqui, uma bactéria super comum, a Streptococcus pyogenes. É a mesmíssima bactéria que causa infecção de garganta, sabe? Amigdalite. Uma coisa que parece simples, mas que, como a gente está vendo, tem um potencial destrutivo que fica escondido. O que acontece é uma reação autoimune. Vamos pensar em 4 passos para entender. Primeiro, a infecção pela bactéria acontece. Depois, o nosso sistema imunológico entra em ação para combater. E aí acontece um erro. Um erro trágico. O corpo se confunde e começa a atacar as próprias células saudáveis. E no caso da Coreia de Sydenham, o alvo desse ataque é o cérebro. É essa informação no cérebro que gera os movimentos todos descontrolados. Entender o problema, claro, era metade da batalha. A outra metade era saber se tinha solução. E aos poucos, o medo que tomava conta daquele consultório começou a dar lugar para um sentimento de esperança. Com a voz embargada, sabe, cheia de ansiedade, o pai da Vanessa fez a pergunta que resumia tudo. Todo o desespero e toda a esperança da família estavam naquela pergunta. Havia um caminho a seguir? A resposta da doutora Su foi como um bálsamo. Tranquila, confiante, direta. Sim, temos como tratar. Naquele exato momento, a tensão que preenchia a sala, ela simplesmente se desfez. O que ficou foi um alívio profundo. E o plano de ação era claro. Primeiro, atacar a raiz do problema com antibióticos para eliminar de vez a bactéria. Segundo, usar remédios específicos para controlar os sintomas neurológicos para devolver a Vanessa o controle do próprio corpo. E terceiro, mas não menos importante, um acompanhamento super rigoroso, porque a febre reumática também pode atacar o coração. Um plano completo, sem pontas soltas. A jornada daquela família só dentro daquele consultório foi imensa. Pensa bem. Em menos de 1 hora, eles saíram do medo absoluto, da incerteza, para um horizonte claro, cheio de esperança. E qual foi o resultado? Com o diagnóstico certo e o tratamento completo, a Vanessa pôde, aos pouquinhos, retomar a vida dela. Todas aquelas interferências na rotina, as dores, os movimentos, tudo isso foi dando lugar às atividades normais, à saúde, à disposição, a vida finalmente voltando para o seu curso natural. Então a grande lição aqui é essa. A gente precisa levar a sério até as doenças que parecem mais comuns. A história de Vanessa nos mostra que tratar uma infecção bacteriana até o fim, tomar o antibiótico pelo tempo certo, é fundamental para evitar complicações seríssimas lá na frente. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? O nosso corpo é um sistema de uma complexidade incrível, onde uma falha pequenininha pode gerar uma cascata de eventos que a gente nem imagina. Uma simples dor de garganta. O que mais pode estar escondido por trás de sintomas que a gente acha que são simples? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Sabe quando um pequeno desvio, uma decisão de última hora, acaba mudando tudo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história real que mostra exatamente isso. Como um encontro que tinha tudo para nem acontecer, deu início a uma jornada cheia de amor, desafios e, claro, muitos sonhos. Essa é a história da Vanessa e do Stefan. Olha só. Essa história toda vem de um capítulo que não podia ter um nome melhor. Encontro de Destinos. E é exatamente isso, né? Captura a essência da coisa. É sobre aquele momento, aquele instante em que 2 vidas que estão indo para lados totalmente opostos, de repente, se encontram do jeito mais inesperado possível. É isso aí, encontro de destinos. Sabe aquela sensação de que, às vezes, o acaso, ele parece que sabe o que está fazendo? Então, a gente vai ver agora como é que 2 pessoas com rotinas que não tinham nada a ver uma com a outra foram parar no lugar certo e na hora certa para virar o jogo todo. Então, para a gente entender o cenário, de um lado, a gente tem o Stefan.
Pensa num cara gente boa, caminhoneiro que vivia na estrada, né? A vida dele era essa, levar carga do interior para a capital, da capital para o interior. E do outro lado, a Vanessa, com a vida dela toda certinha, tranquila, na cidadezinha de Vila Pavão. Eram dois mundos, assim, que, na teoria, nunca iam se cruzar. E onde que esses dois mundos se chocam? Numa tarde de sábado, daquelas bem normais, o Stefan estava só de passagem pela região e olha só a coincidência. Ele estava com uma dor de garganta, precisava parar para descansar um pouco, e aí o que ele vê? Uma festinha de igreja acontecendo ali na cidade. Ele pensou, por que não, né? Vou dar uma olhada. Mal sabia ele que essa paradinha, essa pequena decisão, ia mudar a vida dele para sempre. Bom, a partir daquele momento, a história muda de tom. Deixa de ser só sobre o acaso e passa a ser sobre uma escolha. A escolha de construir uma vida juntos. Vamos ver como é que esse romance engrenou. Aquela primeira conversa na festa, sabe? Rapidinho virou algo mais sério. O Stefan começou a dar um jeitinho de desviar a rota do caminhão. Ops, preciso passar por Vila Pavão. Sempre que dava, só para encontrar a Vanessa. E aí, numa dessas visitas, sem muito alarde, de um jeito bem simples, mas super emocionante, ele pediu ela em casamento. E a partir daí, tudo fluiu muito naturalmente. Eles casaram numa cerimônia pequena, só para eles, e decidiram que o lugar para começar a vida a dois era ali mesmo, em Vila Pavão. E os primeiros anos de casados, olha, foram exatamente assim, repletos de paz, de felicidade, de descobertas, uma tranquilidade total. Tanto que uma preocupação antiga da Vanessa, uma tal de febre reumática que ela teve lá atrás, parecia uma coisa do passado, sabe? Uma memória distante, algo que nem fazia mais parte da vida deles. Só que a vida tem dessas, né? Quando tudo parece perfeito, ela vem e testa a gente. E o primeiro grande teste para eles veio com uma notícia maravilhosa, a primeira gravidez. Só que essa alegria toda trouxe de volta lá do fundo do baú um medo que eles achavam que já estava enterrado. Imagina a cena, a alegria de saber que iam ser pais. Foi uma festa, claro. Mas os médicos logo botaram o pé no freio. Aquele histórico de saúde da Vanessa, a tal febre reumática, acendeu um alerta. A gravidez ia precisar de um cuidado redobrado e, de repente, aquela felicidade toda veio com uma dose bem grande de preocupação. E o motivo da preocupação era bem sério, bem específico. Aquela febre reumática do passado, existia a suspeita de que ela pudesse ter deixado uma consequência no coração da Vanessa, uma coisa chamada estenose mitral. Traduzindo, isso quer dizer que uma das válvulas do coração dela talvez não estivesse funcionando 100%. E numa gravidez, isso é um risco real. Era literalmente uma sombra pairando sobre o momento mais feliz da vida deles. Então, a grande pergunta no ar era essa, né? Será que uma doença, lá do passado, uma coisa que parecia esquecida, podia agora colocar em risco todo o futuro que eles estavam construindo com tanto carinho? Felizmente, a resposta veio, e veio da forma mais linda possível, com o nascimento da Sarah. Ela chegou perfeitamente saudável, cheia de vida. A chegada dela foi muito mais do que a realização de um sonho. Foi, ufa, um alívio gigantesco. A família agora estava completa e aquele medo todo finalmente tinha ficado no passado. Pronto, com a família feliz, a saúde da Vanessa em ordem, a vida parecia ter entrado nos eixos. E foi nesse momento de estabilidade que um novo desejo começou a surgir na cabeça da Vanessa. A fase de superar desafios tinha passado. Agora era a hora de construir algo novo, um outro pilar para o futuro deles. E foi aí que a ideia de abrir um supermercado em Vila Pavão começou a ganhar força. Mas olha, a grande motivação não era só ter um negócio próprio. Tinha um porquê muito mais forte por trás de tudo: tirar o Stefan da estrada. Era para acabar com a saudade, com a preocupação dos perigos da estrada. O grande plano era ter ele em casa todos os dias. E a Vanessa não é do tipo que fica só no sonho, não. Ela foi para a ação. E de um jeito super bem pensado. Primeiro, ela estudou o mercado da cidade. Viu o que faltava, o que as pessoas precisavam. Depois, planejou tudo, cada passinho. E claro, com o apoio total do Stefan e da família, o que era só uma ideia virou um projeto de verdade, prestes a sair do papel. E agora a gente chega na parte boa, no resultado de todo esse esforço. O momento em que a coragem e o planejamento deles se transformam num sucesso que muda a vida da família de novo e dessa vez para muito melhor. E o sucesso, gente, foi praticamente instantâneo. O supermercado virou o lugar para fazer compras na região. Não era só mais uma loja, virou o ponto de encontro da cidade.
Eles capricharam na qualidade, no atendimento, e o negócio acabou virando uma parte super importante da vida da comunidade. Mas o melhor de tudo, a cereja do bolo, foi que o grande objetivo, o sonho que deu início a tudo isso, se realizou. O supermercado deu tão certo que o Stefan pôde, finalmente, largar o caminhão. Para sempre. Agora ele podia trabalhar pertinho da Vanessa e, o mais importante, ver a Sarah crescer, dia após dia. E foi assim que as peças se encaixaram. O supermercado ia de vento em polpa. A família estava junta, todos os dias. Aquela vida de antes, cheia de distância, de incerteza, ficou para trás. Eles finalmente encontraram o tal do equilíbrio perfeito. A harmonia entre o trabalho, a família e a felicidade que eles tanto buscaram. E a gente fecha essa história com uma reflexão, né? A jornada da Vanessa e do Stefan mostra uma coisa muito poderosa. Como um único instante, uma parada que não estava nos planos, numa festinha de igreja, pode ser a sementinha de um futuro incrível. E aí fica a pergunta no ar. Quantos outros futuros extraordinários por aí estão esperando só por um simples encontro para começar? Sabe aquele cansaço do dia a dia? Aquele que a gente sempre joga a culpa na rotina, na correria? Pois é, a história que a gente vai acompanhar hoje começa exatamente assim. Mas e se for mais do que isso? Vamos mergulhar nos primeiros sinais que o nosso corpo dá e na importância de escutar esses sinais antes que seja tarde. Essa é a história da Vanessa. Então, essa aqui é a Vanessa. Com 37 anos, a vida dela era, sim, uma loucura. Empresária, mãe, esposa, aquele combo completo. O cansaço? O cansaço já era parte da rotina, sabe? Ela mesma dizia que era só o peso das responsabilidades. Era o normal de uma vida cheia. Mal sabia ela que algo estava para mudar. E muito. E é aqui que tudo começa a virar. Porque, além daquele cansaço de sempre, apareceu um sinal novo. Um sinal bem mais específico e... bem mais alarmante. Não era mais só sobre estar cansada. Era sobre o motor do corpo, o coração, dando um aviso de que, olha, alguma coisa não estava certa. E não era um sintoma qualquer, não. Os detalhes aqui são muito importantes. Era um ritmo todo irregular, sabe? Umas acelerações que vinham do nada, tipo, no meio do supermercado, em casa. O coração dela simplesmente disparava fazendo coisas normais do dia a dia. E isso trazia uma sensação horrível de perda de controle. O problema é que esses episódios deixaram de ser uma coisa rara. Com o tempo, eles foram ficando cada vez mais fortes, mais frequentes. Pensa só, até parada, em repouso, ela sentia o coração acelerar. Era como se ela estivesse correndo uma maratona que ninguém via. E isso trazia uma fraqueza muito esquisita e aquela certeza de que não, algo estava muito errado. E aqui, olha, é o momento da virada. Numa noite exausta, ela finalmente coloca para fora, conversa com o marido e fala do medo que ela estava sentindo. Ela sabia, lá no fundo, que não era só o estresse da vida. Aquelas palpitações, aquele cansaço todo, estavam começando a paralisar a vida dela. Era a hora de pedir ajuda. E essa decisão de ir ao médico leva a Vanessa direto para um posto de saúde. O que ela não imaginava era que aquele encontro ia mudar absolutamente tudo. Ali começava uma busca por respostas que ia terminar com uma descoberta, assim, chocante. Vamos tentar imaginar a cena. Vanessa tá lá, no posto de saúde, um médico jovem, recém-formado, escuta tudo o que ela tá contando. Ele pega o estetoscópio, ouve o coração dela e, depois de poucos segundos, solta essa pergunta. Uma pergunta que ficou pairando no ar. Para Vanessa, que nunca teve nenhum problema no coração, foi um susto, um verdadeiro choque. E a investigação do médico não para por aí. Ele faz uma segunda pergunta, usando uma expressão que é até meio antiga, né? Reumatismo no sangue. Mas essa pergunta era a chave de todo o mistério. Ela conectava o presente super preocupante da Vanessa com um passado que ela nem lembrava mais direito, um passado de infecções de garganta na infância. E aqui está o ponto central de tudo. O médico, então, explica que os sintomas dela poderiam ser consequência de um problema na válvula do coração causado por febre reumática. O tal sopro era, na verdade, o sinal de que o fluxo de sangue estava todo alterado, justamente por causa desse dano antigo. A explicação do médico foi super clara. Uma válvula do coração que está danificada, que não abre ou não fecha direito, bagunça todo o fluxo do sangue. Isso faz o coração ter que trabalhar muito mais, o que explica direitinho a falta de ar, o cansaço extremo e as palpitações que a Vanessa sentia. De repente, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar.
Apesar do susto, do diagnóstico pesado, o médico traz uma luz, uma esperança. Ele diz que o problema dela era sério, sim, mas tinha solução. E a encaminha para um especialista, que por acaso tinha sido professor dele, o Dr. Dário, lá em Linhares. Para Vanessa foi um alívio gigantesco. Agora, pelo menos, existia um caminho para seguir. Certo. Com o encaminhamento na mão, o próximo passo era óbvio: marcar a consulta. Só que essa etapa acabou virando um outro desafio. Uma verdadeira corrida contra o tempo que começou com uma simples ligação, mas uma ligação cheia de ansiedade. Então, a Vanessa liga para o consultório do Dr. Dário. Quem atende é a Alcilene. E a conversa já começa com uma pequena confusão, porque a esposa do médico também se chama Vanessa. Mas ok, superado isso, a Vanessa tenta explicar a situação com a voz ofegante, ansiosa, sentindo toda a urgência do caso dela. E aí vem o balde de água fria. A Alcilene, muito profissional, informa qual é a agenda. 3 meses. Para pensar, 3 meses. Para alguém que está sentindo o coração falhar, essa espera parecia uma eternidade, simplesmente impossível de aguentar. É isso aí. 3 meses. Essa espera se tornou o grande obstáculo, um obstáculo que parecia intransponível. O peso desse tempo virou o centro de toda a angústia dela. O desespero na voz da Vanessa era palpável. Ela implora, e esse apelo, um apelo genuíno, muda o tom da conversa. A Alcilene, do outro lado da linha, percebe que a urgência era real. Ela muda de postura, anota as informações e promete que vai tentar achar um encaixe. Uma pequena luz de esperança reaparece. Aquela promessa de um encaixe, no fim das contas, se transformou numa oportunidade que ninguém esperava. A partir dali, tudo aconteceu muito, muito rápido, dando início a uma jornada literalmente contra o tempo em direção a Linhares. Então, na manhã seguinte, depois de uma noite de muita incerteza, o telefone toca, e era aquela ligação que podia mudar tudo, e bem mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Eram as palavras da Alcilene. Uma desistência abriu uma vaga. A pergunta era direta, e a oportunidade única. A chance de finalmente ter as respostas estava ali, na frente dela, mas exigia uma decisão imediata. A resposta da Vanessa foi instantânea, sem pensar 2 vezes, firme. Sim, com certeza. Toda aquela incerteza, todo aquele medo, finalmente deram lugar à ação. E o que acontece em seguida é uma mobilização total. A família inteira entra em ação. A filha fica com os avós e a Vanessa e o Stefan pegam a estrada. O coração dela continuava acelerado, claro, mas agora era impulsionado pela esperança de finalmente encontrar as respostas que ela tanto precisava. E a gente encerra essa análise com essa reflexão. A jornada da Vanessa até Linhares era uma viagem para um lugar desconhecido, mas era uma viagem movida por uma força de vontade imensa. A história dela nos lembra que, às vezes, os maiores desafios da vida começam com sinais mais sutis e são superados com os atos de coragem mais decisivos. Hoje a gente vai conhecer a história da Vanessa. E olha, é uma história sobre um diagnóstico que mudou a vida dela para sempre. Vamos lá, vamos entender como tudo isso começou. Sabe quando você se sente esgotado? Um cansaço que não passa? Falta de ar? E o coração, batendo a 1000 por hora como se tivesse corrido uma maratona sem nem sair do lugar. Foi isso que levou a Vanessa até o consultório de um cardiologista, o Dr. Dário. E o lugar, mesmo simples, sabe, tinha um ar de segurança. Logo de cara, naquela primeira consulta, a calma do Dr. Dário já foi um alívio. É um profissionalismo que tranquiliza, né? Só que o que ele estava prestes a escutar ali, com o estetoscópio, era o primeiro alarme de que tinha algo muito, mas muito mais sério acontecendo. E foi batata. Bem ali, escondido no meio das batidas, ele ouviu um sopro. Um sopro que não devia estar lá. Não era um som normal, sabe? Era como um sussurro que quebrava toda a harmonia do coração. Um som que era, na verdade, um eco. Um eco de uma doença lá da infância que ela nem lembrava mais. E foi aí que o Dr. Dário começou a ligar os pontos. Ele explicou que tudo começou, olha só, com uma febre reumática, anos atrás. Uma coisa que foi acontecendo em silêncio. Primeiro foi uma amigdalite, lá na infância. Daí evoluiu para uma artrite. Depois para a coreia, aquela condição que dá uns movimentos que a gente não controla, sabe? E tudo isso, ao longo dos anos, foi trabalhando em silêncio, até chegar no que ela sentia hoje, um problema sério na válvula mitral do coração.
Bom, com essa suspeita na mesa, o próximo passo era óbvio. Precisava fazer um ultrassom do coração, o famoso ecocardiograma. E esse exame não era só mais um exame, não. Era a peça que faltava. A chave para ter a certeza, para finalmente ter as respostas que eles precisavam. E o Dr. Dário foi super rápido. Na mesma hora já marcou o exame com um especialista, o Dr. Juliano. E assim, de uma hora para outra, a Vanessa se viu numa realidade completamente nova. Uma realidade corrida, tensa e principalmente muito, muito silenciosa. Tenta imaginar a cena. Uma sala escura, aquele gel gelado no peito, e o único som no ar era o do próprio sangue dela, sabe? Amplificado, fazendo aquele whoosh pela sala. E o Dr. Juliano, olhando para o monitor, compenetrado, sem falar uma única palavra. Gente, esse silêncio era de matar. Cada segundo parecia uma hora. A ansiedade foi crescendo, crescendo, até que ela não aguentou mais. Ela precisava perguntar. Tinha que fazer a pergunta que não saía da cabeça dela. Só que a resposta do Dr. Juliano, bem, não foi bem uma resposta, foi mais um jeito de desconversar. Essa frase, o Dr. Dário vai resolver tudo, só serviu para aumentar a agonia, né? E lá foi ela de volta pro Dr. Dário com um envelope na mão e o coração na boca, cheia de medo. E então, de volta ao consultório do Dr. Dário, chegou a hora da verdade. O envelope foi aberto. E ali estavam as imagens do eco, preto no branco, prontas para dizer o que o futuro reservava. Pois é, o diagnóstico era pesado, estenose com insuficiência mitral grave. Traduzindo isso, a válvula do coração dela não estava funcionando direito, estava muito comprometida. E isso forçava demais não só o coração, mas os pulmões também. A única solução era bem drástica. Cirurgia, uma palavra. Só uma palavra, mas que carregava todo o choque, todo o medo. A ficha caiu. Cirurgia de peito aberto. Não era mais uma talvez, um se precisar, era uma certeza, uma necessidade. E o Dr. Dário, com uma paciência de Jó, explicou todo o processo. Um processo que, convenhamos, é assustador. Ele detalhou tudo. A internação, a preparação, a abertura do osso externo, no peito, a necessidade de conectar o corpo a uma máquina que faria o trabalho do coração e do pulmão enquanto o coração dela estaria parado, para só então fazer a troca da válvula. E depois, claro, fechar tudo e ir para a UTI se recuperar. E não parou por aí. Ele fez questão de apresentar a equipe cirúrgica. E que equipe! Um time de primeira, liderado pelo Dr. Gabriel, um cirurgião jovem e super talentoso, e pelo Dr. Flávio, um cara com anos de experiência. Eram eles que estariam no comando de tudo. Mas olha, o que o Dr. Dário disse em seguida foi o que virou a chave para Vanessa. Essa frase foi de uma confiança tão grande, foi tudo que ela precisava ouvir naquele momento. Essa recomendação, vinda dele, transformou aquele medo todo em calma, em esperança. Ok, cirurgia marcada. Mas aí a parte clínica ficou para trás, no consultório, e começou a parte da vida real. A viagem de volta para casa foi em silêncio. E foi nesse silêncio que começou outra jornada, a jornada dentro da cabeça dela. A cabeça dela começou a mil, e as perguntas já não eram sobre a válvula ou a cirurgia, eram sobre a vida. E o supermercado, quem vai cuidar? E a minha filha, a Sara, como vai ser? E a recuperação em casa? E se alguma coisa der errado? Cada e se era um tijolo a mais nesse peso enorme que o diagnóstico trazia para a vida de verdade. E é por isso que a história da Vanessa nos faz pensar. A gente fica com uma questão que não é só sobre medicina, mas sobre a nossa capacidade de seguir em frente, sabe? Quando a gente se depara com algo que não tem como evitar, uma coisa tão grande, de onde é que a gente tira a força para continuar? Hoje a gente vai mergulhar numa história de tirar o fôlego. A jornada de uma mulher, a Vanessa, e do seu cirurgião. Duas vidas que se cruzam num momento que é literalmente de vida ou morte. É uma história sobre medo, sobre fé e sobre aquela conexão humana que aparece quando a gente está no limite. E tudo começa aqui, nos momentos que antecedem um procedimento cardíaco de altíssimo risco. Para Vanessa e para a família dela, esse foi o início de uma maratona, sabe? Uma série de exames, preparativos. Cada pequeno detalhe era absolutamente crucial. E no centro de tudo isso estava essa súplica. Isso aqui não são só palavras, né? É o eco do maior medo de uma mãe, a simples ideia de deixar a filha sozinha no mundo. Ela sabia que a situação era grave.
Então, a Vanessa usava cada minuto que tinha para se fortalecer na fé. Imagina só, acordar todo dia às 4 da manhã para rezar. Era a maneira dela de lutar, de pedir por mais uma chance de ver a filha crescer. Bom, mas do lado prático, a equipe médica também tinha a sua luta. Eles sabiam que uma cirurgia desse tamanho precisava de um planejamento impecável. E o primeiro passo, o mais básico, era garantir um estoque de sangue mais do que suficiente para qualquer coisa que pudesse acontecer. E aí, o médico, vendo a rede de apoio que a Vanessa tinha, teve uma sacada. Ele deu uma sugestão que acabou transformando uma necessidade médica num verdadeiro movimento comunitário. Ele, basicamente, plantou uma sementinha que mobilizou todo mundo. E a resposta da comunidade, nossa, foi imediata. O que aconteceu em seguida foi uma onda de solidariedade, assim, avassaladora. Aquele gesto foi algo que tocou muito fundo no coração da família. As doações de sangue não eram só uma garantia para a cirurgia, sabe? Elas viraram um símbolo do amor de toda uma comunidade. E isso deu uma força extra, uma esperança renovada para eles. Agora, vamos virar um pouco a câmera, vamos para a perspectiva do cirurgião. Porque para o Dr. Dário Santundes, esse não era só mais um caso na carreira dele. Tinha um peso diferente, um peso muito pessoal. Naquela noite, ele simplesmente não conseguia tirar a Vanessa da cabeça. Ele chegou em casa e desabafou com a esposa, contando que via a própria família refletida na dela. E essa coincidência, isso intensificou demais a conexão emocional e o peso da responsabilidade que ele sentia. Aqui fica muito clara a dualidade que o Dr. Dário estava vivendo. De um lado, você tem o desafio técnico, a cirurgia complexa, e do outro, uma missão profundamente humana. O caso tinha deixado de ser só profissional, tinha virado pessoal. E a esposa dele entendeu na hora. As palavras dela foram perfeitas, porque deram voz aos medos que ele mesmo sentia. Mas ao mesmo tempo, isso fortaleceu a determinação dele. Ele ia fazer absolutamente tudo para que a Vanessa voltasse para a filha. Só que todo esse drama pessoal estava acontecendo no meio de uma crise nacional. A gente precisa lembrar do cenário. O ano era 2018, um período de uma turbulência gigante no Brasil. Na véspera da cirurgia, era isso que se via nos jornais. O país estava pegando fogo, com o escândalo da Lava Jato, a prisão do ex-presidente Lula e, para completar, uma greve de caminhoneiros que simplesmente parou tudo. E o contraste era uma coisa de louco, porque lá fora era o caos. Mas ali dentro, no hospital, era um ambiente de calma e ordem. Quase um santuário, sabe? Tudo meticulosamente preparado para uma única missão: salvar a vida da Vanessa. Chegamos ao dia 1º de maio, dia do trabalho. E foi nesse dia que a Vanessa deu entrada no hospital. A contagem regressiva final para a cirurgia dela tinha oficialmente começado. Lá no quarto, a ansiedade dela começou a diminuir com a chegada da equipe. Cada membro teve um papel fundamental, desde a energia calma do Dr. Gabriel até a perspectiva única da enfermeira Camille. Mas talvez o momento mais tocante de todos veio da Camille. Ela contou que também já tinha passado por um problema no coração. A empatia dela não vinha de um livro, vinha da própria pele. E essa conexão, nossa, foi um alívio gigantesco para Vanessa. E então, chegou a hora. Conforme a maca começou a se mover em direção ao centro cirúrgico, o mundo da Vanessa se resumiu àquele corredor. Aquela jornada decisiva. Ela olhava para o teto, vendo as luzes passarem, uma a uma. A sensação era de estar entrando num túnel. O som do próprio coração dela, acelerado. Uma última oração bem baixinho. E aí, a tranquilidade da sedação começando a tomar conta de tudo. Já na sala de cirurgia, o Dr. Gabriel recebeu ela com uma analogia incrível. Ele disse que a equipe estava toda posicionada como se fossem astronautas, prontos e sincronizados para uma missão complexa onde cada movimento era milimetricamente calculado. E entre todos aqueles equipamentos, um era a peça-chave, a máquina de circulação extracorpórea. Era ela que ia, basicamente, ser o coração e os pulmões da Vanessa por algumas horas. Isso permitiria que a equipe operasse com a precisão necessária em um coração parado. E então, veio o momento da entrega total. A anestesia fez efeito, os olhos da Vanessa se fecharam e ela adormeceu. A partir daquele instante, o coração dela, a vida dela, estava inteiramente nas mãos daqueles especialistas. 7 horas da manhã, dia 2 de maio de 2018. O procedimento começou. De uma maneira ritmada, sincronizada, a equipe iniciou o trabalho, consciente de que cada movimento, cada decisão era fundamental.
E tudo isso nos leva a pensar, né? Numa situação de altíssima complexidade como essa, onde a linha entre a ciência e o espírito é quase invisível, o que é que realmente define o sucesso? É uma pergunta que fica no ar. Pensa na seguinte cena: um hospital, 2 quartos de UTI, um do lado do outro. Num único dia, nesses poucos metros quadrados, a dor mais profunda e a esperança mais desesperada vão se encontrar de um jeito que ninguém poderia imaginar. Ali, naqueles corredores, 2 vidas estão por um fio. Uma delas luta com todas as forças para continuar. A outra, infelizmente, está se despedindo. O que ninguém sabe é que o destino delas está prestes a se cruzar para sempre. Então vamos começar conhecendo as 2 pessoas no centro disso tudo. As situações não poderiam ser mais opostas. E ainda assim elas estão separadas, literalmente, por uma única parede. De um lado, no leito 07, está a Vanessa. A única esperança dela é um transplante de coração, e por isso ela está ligada numa máquina de suporte à vida, a tal da ECMO, que faz o trabalho do coração e do pulmão. Do outro lado, na UTI ao lado, um rapaz de só 17 anos, vítima de um acidente terrível, está em processo de morte encefálica. A vida dele está se apagando, enquanto a da Vanessa depende de um milagre. E aí, como que o destino entra em cena, né? Na hora do almoço. O médico da Vanessa, o Dr. Dário, está desabafando com um amigo, o Dr. Sandro, sobre o caso dela. E é nessa conversa que a ficha cai. O Dr. Sandro se dá conta que o paciente dele, aquele jovem acidentado, pode ser o doador que a família da Vanessa tanto rezava para encontrar. A poucos metros de distância, uma luz se acende. Mas essa luz de esperança esbarra em uma barreira imensa, uma barreira muito humana. A dor de uma família que precisa tomar uma decisão que parece impossível. E para a gente entender o tamanho desse dilema, é fundamental entender isso aqui. Morte encefálica não é coma, é o fim. O cérebro desligou de vez, sem chance de voltar. O coração só continua batendo por causa das máquinas. É um estado irreversível, e é a partir daí que a doação de órgãos se torna uma possibilidade. Quem precisava tomar essa decisão era o avô do rapaz, um homem simples que criou o neto como se fosse um filho. Para ele, a ideia de doar os órgãos era quase uma profanação. E a recusa dele não vinha de maldade, de jeito nenhum. Vinha de uma mistura de dor, de falta de informação e de valores culturais muito fortes. É nesse momento que entra em cena o Dr. Rodrigo Tardim. Com uma calma e uma empatia admiráveis, ele se aproxima daquele avô em luto. Ele não começa com termos médicos difíceis, não. Ele começa com uma verdade, dita de forma direta, mas muito compassiva. Ele estava abrindo a porta para uma das conversas mais difíceis da vida dele. A abordagem do Dr. Rodrigo é brilhante. Ele conecta aquela decisão a um propósito maior. Ele não fala só de medicina, ele fala de amor, de um ato de caridade. Ele transforma uma dor que a gente nem consegue imaginar numa chance de fazer um bem imenso, de aliviar o sofrimento de outras famílias. E então, numa cena que, sério, parece de filme, acontece uma coisa. Enquanto o avô está ali, processando tudo aquilo, ele sai da UTI e cruza no corredor com o Stefan, marido da Vanessa, que estava chorando desesperado. 2 homens, cada um vivendo a sua própria tragédia, sem fazer a menor ideia de que o destino de suas famílias estava conectado naquele exato instante. Aquele encontro silencioso no corredor parece que foi um ponto de virada. A partir dali, os obstáculos começam a cair, um por um, e uma onda de esperança finalmente toma conta do hospital. E aí as coisas acontecem numa velocidade alucinante. 5 da tarde, vem a confirmação dos exames. Compatibilidade perfeita, algo raríssimo de acontecer. Minutos depois, vem a confirmação humana. O avô, tocado pela conversa e talvez por aquele encontro no corredor, diz sim. Imediatamente, a equipe do coração, o Heart Team, é convocada. O milagre estava realmente acontecendo. E o que estava em jogo não era só a vida da Vanessa. Aquilo ali era um evento histórico. O primeiro transplante de coração feito no interior do estado do Espírito Santo. Imagina só a pressão em cima da equipe daquele hospital. A expectativa era gigante, mas a determinação era ainda maior. Tudo parecia pronto. A equipe de cirurgiões tinha chegado, a cirurgia estava marcada, mas, faltando só 30 minutos para começar, o destino resolve pregar mais uma peça. E o cenário que era de esperança vira um caos absoluto. Os alarmes da UTI disparam. A saturação de oxigênio da Vanessa cai vertiginosamente. O diagnóstico vem rápido e é terrível.
Coágulos gigantes entupiram a ECMO, a máquina que a mantinha viva. A máquina simplesmente para de funcionar. A linha que a separava da morte tinha acabado de ser cortada. A resposta é instantânea. E esse número aqui dá uma ideia da escala da emergência. Mais de 30 profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo larga o que está fazendo e corre para aquele leito, movidos por um único instinto: salvar a vida dela. O que acontece a seguir é quase primitivo. Não tem tempo para pensar, para planejar. A equipe, num gesto visceral, literalmente arranca as cânulas da máquina que agora era inútil. E numa corrida frenética, eles transferem a Vanessa manualmente, correndo pelos corredores até o centro cirúrgico. Cada segundo era uma batalha. E é nesse cenário de caos total, de desespero, que a gente chega ao clímax dessa jornada. O momento em que a vida e a morte se encaram, frente a frente, na mesa de cirurgia. Dentro da sala, o coração doente da Vanessa é removido. E por um momento, só existe silêncio. Um vazio. A tensão ali dentro é absoluta. E então, o primeiro batimento. Forte, rítmico. O coração novo, o coração daquele jovem, começa a bater no peito da Vanessa. Naquele som, uma vida recomeça. E o sacrifício de outra família encontra o seu propósito mais bonito. Essa história toda faz a gente pensar o que define essa linha entre o fim de uma vida e o começo de outra. E talvez ela nos mostre que, às vezes, essa linha não é um ponto final, é uma ponte construída pelo acaso, pela ciência e, acima de tudo, por um ato de imenso amor no meio da maior dor que existe. Vamos começar nossa história em uma manhã que tinha tudo para ser tranquila numa unidade coronariana. Depois de toda a agitação de um transplante de coração na noite anterior, a expectativa era de uma recuperação calma. Parecia que o pior, sabe, já tinha passado. A paciente Vanessa tinha tido uma noite bem difícil, mas agora uma calmaria que enganava a todos tomou conta do ambiente. O coração novo dela batia direitinho. A equipe médica, liderada pelo Dr. Dário, finalmente conseguia respirar um pouco, achando que a fase mais crítica tinha ficado para trás. Só que essa tranquilidade, ela se quebra num instante. 6 horas da manhã. Uma enfermeira dá um alerta urgente que ecoa pela unidade. O dreno no peito da paciente, de repente, mostra 500 mililitros de sangue. Alguma coisa estava muito, mas muito errada. E aí, o que era calma vira uma correria total. O Dr. Dário e a equipe dele se mobilizam na mesma hora para tentar entender de onde vinha todo aquele sangramento. Cada segundo era crucial. A situação piora, numa velocidade assustadora. Aqueles 500 mililitros iniciais de sangue perdido triplicavam em pouco tempo, chegando a 1,5 litro. A coisa estava saindo completamente do controle e a equipe ainda não tinha a menor ideia do porquê. Então, começa a investigação. Ecocardiograma e raio-x, tudo normal. O problema não era mecânico. O coração transplantado estava perfeito. À surpresa, a verdadeira bomba veio com os exames de sangue. Eles revelaram um problema metabólico gravíssimo. O sangue da Vanessa simplesmente não coagulava mais. Agora a equipe médica se vê numa luta frustrante. Eles colocam bolsas e mais bolsas de sangue, plaquetas, plasma e vem tudo aquilo indo embora pelo dreno. É um ciclo perigoso, sabe? Eles estavam trocando todo o sangue do corpo dela várias vezes só para tentar mantê-la viva. Já sem muitas opções e sem entender a causa, a equipe decide apostar tudo numa última e ousada cartada: usar um medicamento de altíssimo risco, o complexo protombínico. É um remédio super controlado, mas que talvez fosse a única chance de parar o sangramento. E é aí que eles dão de cara com um muro de burocracia. O centro de transfusão nega o pedido. Por quê? Porque no papel, com todas as transfusões que ela estava recebendo, os exames pareciam controlados. Não tinha justificativa oficial. A equipe fica num beco sem saída, com a vida da paciente por um fio. E é nesse momento de desespero total que entra em cena uma nova personagem. E a chegada dela vai mudar completamente o rumo dessa história. A doutora Alessandra aparece na UTI de roupa de ginástica, uma imagem que contrastava totalmente com aquele ambiente estéril. Ela tinha uma energia contagiante e, assim que ouviu sobre o caso, entendeu na hora a gravidade da coisa. A resposta dela foi imediata e cheia de confiança. Sem nem piscar, ela olhou para a equipe e disse: "Deixa comigo." Ela decidiu que ia passar por cima da burocracia e resolver aquilo do jeito dela. O que acontece a seguir parece até cena de filme. Aquela corrida matinal que ela tinha planejado se transformou numa corrida real pela vida da Vanessa.
Ela pegou o carro e foi direto para o centro de hemofilia, determinada a conseguir aquele remédio de qualquer jeito. Chegando lá, ela enfrentou a resistência da equipe, que insistia nos protocolos. E foi aí que ela disse a frase que calou todo mundo, colocando a vida de uma pessoa acima de qualquer regulamento. Uma frase direta e poderosa. Ela conseguiu. Ela voltou para a UTI com o medicamento nas mãos. A chegada dela foi como uma onda de esperança para a equipe, que já estava exausta. Era a hora da verdade. E assim que o complexo protrombínico foi aplicado, o resultado foi quase um milagre. O sangramento, que parecia impossível de parar, simplesmente para. Cessa por completo. A guerra que estava acontecendo dentro do corpo da Vanessa finalmente tinha acabado. O resultado dessa vitória foi imediato. No dia seguinte, um dia só depois de toda aquela crise, a paciente já estava respirando sozinha, sem a ajuda de aparelhos. Um passo gigantesco na recuperação dela. A ousadia da doutora Alessandra valeu a pena. Bom, a crise externa tinha sido resolvida, mas para o Dr. Dário, uma crise interna estava apenas começando. Essa experiência angustiante fez com que ele questionasse as próprias crenças e a sua visão de mundo. O caso da Vanessa mostrou para o Dr. Dário que a ciência tem limites. A lógica, as explicações dos livros de medicina, nada daquilo conseguia explicar totalmente o que tinha acontecido ali. Ele se viu frente a frente com o inexplicável, com um paradoxo no coração da própria medicina. Para a gente entender melhor esse conflito, a fonte do nosso material de hoje conta que, na juventude, as influências do Dr. Dário vinham do racionalismo e de ideias revolucionários. Ele lia autores como Richard Dawkins e se interessava por teorias socialistas e figuras como Che Guevara. Só que com o tempo, com a experiência de vida, veio a desilusão. A realidade se mostrou muito mais complexa e dura do que aqueles ideais de juventude conseguiam explicar, revelando o que o texto chama de uma fachada sombria por trás do heroísmo que ele tanto admirava. E essa citação dele captura perfeitamente essa luta interna. Ser médico, trabalhar naquela linha tênue entre a vida e a morte é um paradoxo constante. É um equilíbrio muito delicado entre a alegria de ajudar e o peso esmagador de lidar com a tragédia. E foi assim que o caso da Vanessa se tornou uma peça fundamental na jornada pessoal do Dr. Dário. Uma jornada para encontrar um novo equilíbrio, para reconhecer que talvez, só talvez, ao lado de todo o conhecimento científico, exista um sentido maior, algo que não dá para medir ou provar em laboratório. E isso tudo nos deixa com essa reflexão final, não é? A história da Vanessa, do Dr. Dário e da doutora Alessandra é muito mais que um caso médico. É uma história sobre coragem, sobre intuição e sobre o que fazer quando as regras e os livros já não têm mais as respostas. Pensa só na cena. Dentro de um hospital, uma equipe médica acaba de fazer um verdadeiro milagre. Eles lutaram contra tudo e todos para salvar uma vida. Mas, bem na hora que a comemoração deveria começar, uma nova batalha aparece no horizonte. E dessa vez, o inimigo é um que não se pode ver nem operar: o sistema. E essa explosão do Dr. Flávio com um soco na mesa e tudo é o ponto central de todo esse conflito. É o grito de um médico que se recusa a aceitar que todo o trabalho dele, toda a dedicação e, o mais importante, a sua paciente, sejam tratados como só mais um número num papel. Tá, mas qual é a origem dessa frustração toda? Uma ordem, simples assim. Uma notificação oficial que chega como um balde de água fria e ameaça destruir todo o laço que a equipe construiu com tanto esforço. Tenta imaginar, depois de tudo o que eles passaram juntos, a equipe recebe uma carta. Uma carta fria, totalmente impessoal, exigindo que a Vanessa, a paciente por quem eles lutaram tanto, seja transferida na mesma hora para terminar o tratamento em outro lugar. É como se a vitória deles viesse com um gosto amargo. Olha, do ponto de vista do sistema, a lógica era impecável. A emergência já passou, a paciente está estável, então agora é hora de seguir o protocolo, de usar a estrutura oficial que foi designada para esses casos. Para a burocracia, era só um procedimento padrão. Mas para a equipe era uma verdadeira quebra de confiança. E é aqui que está o verdadeiro nó da questão. Não se tratava da qualidade do hospital para onde ela iria. O problema era muito mais fundo. Era um choque entre o dever pessoal, o cuidado humano e um sistema totalmente impessoal. Aqui a gente consegue ver bem esse conflito. De um lado, o Heart Team, que é movido pela honra, pelo cuidado próximo, pessoal e por aquele desejo de fechar o ciclo que eles mesmos começaram. Do outro lado, o sistema, focado em protocolos, em dinheiro, em centros oficiais. São dois mundos completamente diferentes batendo de frente. E aí, a coisa fica ainda mais séria.
A ameaça não era só uma questão de orgulho profissional. Se eles se recusassem a transferir a paciente, o resultado seria um desastre financeiro para o hospital. A pressão era gigantesca, colocando em jogo o futuro da instituição inteira. E no meio dessa briga de gigantes, a voz que mais importa é a da própria paciente. A Vanessa, claro, estava com medo, insegura. Ela expressa o pavor de ser arrancada de um lugar onde se sentia segura. As palavras dela trazem o lado humano para uma decisão que era, até então, puramente burocrática e fria. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso foco. Porque essa luta, dentro do hospital, não estava acontecendo numa bolha, isolada de tudo. Na verdade, ela era um pequeno retrato de um sentimento muito maior que estava tomando conta do Brasil naquela época. Pois é, a frustração da equipe médica contra o sistema de saúde era, de certa forma, um espelho da frustração de milhões de brasileiros contra o sistema político. Havia uma sensação geral de que as regras do jogo eram injustas, de que as instituições já não serviam mais às pessoas. E para a gente entender esse clima de ebulição, é só olhar para o que foi o ano de 2018. O país vinha de um impeachment, aí teve a prisão de um ex-presidente pela Lava Jato, o crescimento de uma figura política que se dizia totalmente antissistema. O Brasil estava clamando por algum tipo de mudança. As pesquisas daquela época mostravam um país completamente dividido. De um lado, uma força política tradicional, representada pelo Lula, que ainda liderava mesmo estando preso. Do outro, um candidato que estava surfando nessa onda de insatisfação geral com o status quo. Era um retrato perfeito da polarização. E como as pessoas estavam navegando nesse cenário todo? Bom, para muita gente, como foi o caso do Dr. Dário, foi um período de despertar. Uma descoberta de um universo novo de ideias e de informações, quase sempre fora da mídia tradicional. Para o Dr. Dário e para muitas outras pessoas, este livro com um título bem provocador foi uma porta de entrada. Olavo de Carvalho, que era uma figura desconhecida para ele até então, aparecia como uma voz que conseguia explicar a frustração que tantos sentiam, oferecendo quase um manual para entender aquele momento tão caótico. E não era só um livro, claro. Era um ecossistema inteiro de mídias, de influenciadores digitais, que surgiu oferecendo narrativas alternativas. Nomes como o Brasil Paralelo, MBL, Nando Moura, eles se tornaram fontes de informação para uma parte da população que se sentia, digamos, traída pela imprensa tradicional. Então, o ponto crucial aqui é este. A batalha do Heart Team contra aquele protocolo inflexível do hospital era, no fundo, a mesma batalha que o país sentia que estava travando numa escala muito, muito maior. Era a luta do indivíduo contra a máquina, do humano contra o burocrático, da honra contra o sistema. Com todo esse cenário em mente, vamos voltar lá para o hospital para a gente ver a conclusão, que foi meio doce e meio amarga, da história da Vanessa e da equipe dela. 31 de maio de 2018. Uma data simples, mas que marca o fim de um capítulo. Foi o dia em que, apesar de toda a luta, de toda a resistência, o protocolo venceu. A despedida foi melancólica. Tinha aquela certeza de que eles tinham feito o impossível, que tinham salvado uma vida. Mas também tinha a dor de não poderem completar a jornada, de ver a Vanessa embora para continuar a recuperação longe deles. Foi uma mistura de missão cumprida com o grande sentimento de impotência. E a anotação final do Dr. Dário no diário dele sobre o caso é quase cirúrgica na sua simplicidade. Transferida estável. Uma frase super objetiva, mas que carrega todo o peso da emoção, de toda a luta e de uma despedida que eles não queriam ter que dar. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A história do Heart Team e da Vanessa é única, claro, mas o sentimento por trás dela é universal. A luta deles contra a burocracia num Brasil que estava fervendo faz a gente se perguntar quantas vezes a batalha pessoal de alguém era, verdade, um espelho das batalhas que todos nós enfrentamos no dia a dia. Já parou para pensar se um ano só, um único ano, pudesse virar de cabeça para baixo tudo que a gente acredita sobre vida e morte? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história exatamente assim, onde o destino, o desespero e alguns milagres se cruzaram de um jeito que parece até roteiro de filme. O ano é 2018, um período de extremos, sabe? De altos e baixos muito intensos. E para um médico em especial, esse ano se transformou numa sequência de acontecimentos que testaram todos os limites da sua percepção sobre a vida, a morte e aquelas conexões que a gente não vê, mas que unem todo mundo. E no centro de tudo isso está o Dr. Dário.
É através do olhar dele que a gente vai testemunhar essa colcha de retalhos, feita de dor, de resiliência e de esperança. As histórias dos pacientes dele vão se entrelaçar de um jeito que, olha, nem ele poderia imaginar. Mas olha que curioso, a nossa história não começa no meio de uma crise. Pelo contrário, ela começa com a luz de um milagre. É um momento de pura gratidão, que parecia ser o final feliz de uma batalha longa e muito, muito difícil. A Vanessa era uma daquelas pacientes que desafiam qualquer previsão. A sobrevivência dela foi, sem exagero, um milagre. Depois de muito tempo lutando, ela finalmente teve alta e foi para casa. A equipe do Dr. Dário acompanhava de longe, vendo pelos vídeos ela recuperando a força, um passinho de cada vez. E então, um belo dia, ela volta ao hospital. Ela e o marido, o Stefan. Ela caminhou por aqueles corredores de novo, mas dessa vez como um testemunho vivo de esperança. Ela veio contar a história dela, cheia de fé, com a certeza de que uma força divina tinha guiado cada passo daquela jornada. A emoção na sala era, nossa, dava para sentir no ar. Para a equipe médica, ver a Vanessa ali de pé, radiante de saúde, de gratidão, foi um lembrete poderoso do porquê eles faziam o que faziam. O que eles nem sonhavam é que enquanto um milagre se completava ali, na frente deles, outro estava prestes a começar. E é aqui que a história dá um giro de 180 graus. A gente sai daquela luz, daquele calor da gratidão e é jogado no escuro, no frio de uma estrada solitária, onde a vida de outro homem está por um fio. Enquanto isso, lá na UTI, o telefone do Dr. Dário toca. Paciente novo a caminho, Monteiro. Um representante de vendas voltando para casa depois de um dia de trabalho. Uma viagem rotineira que estava prestes a se transformar num pesadelo. No breu da noite, um instante de descuido e pronto. A moto dele sai voando. Ele é arremessado para fora da estrada e o corpo dele se choca contra o chão com uma força brutal. O instinto fala mais alto, né? Mesmo atordoado, mas vivo, a primeira reação do Monteiro é tentar levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Mas o corpo dele tinha outros planos. E é nesse momento que o terror absoluto toma conta. Ele tenta se mover, se firmar, mas nada. As pernas não obedecem. Estão imóveis, inertes, e a ficha começa a cair. A terrível consciência da paralisia envenenando cada pensamento. Pensa na cena, sozinho na escuridão total, sem ninguém por perto, sem ter como pedir ajuda. Só o silêncio e o peso esmagador daquela nova realidade. O que se faz numa hora dessas? Só que o Monteiro se recusou a desistir. Lá longe, ele vê uma luzinha de esperança. Os faróis de um carro. Movido por pura adrenalina, ele começa a se arrastar, puxando o próprio corpo que não respondia por um terreno todo irregular. Mas a provação dele estava longe de acabar. Deitado no asfalto gelado, ele via impotente, carro após carro passar por ele. E ninguém parava. O medo, né? O medo de ser uma armadilha, um assalto, impedia que as pessoas enxergassem um homem que precisava desesperadamente de ajuda. As horas foram se arrastando. Cada minuto parecia uma eternidade de dor e desespero. Ali, no asfalto frio, o Monteiro rezava, pedia por um milagre. E então, no momento mais sombrio de todos, alguma coisa mudou. Um par de faróis começa a diminuir a velocidade. A luz vai se aproximando e então, contra todas as expectativas, o carro para. Alguém, finalmente, alguém tinha parado. E o homem que desce desse carro não é um estranho qualquer. É o Stefan, o marido da Vanessa. O mesmo homem que poucas horas antes estava agradecendo ao Dr. Dário pela vida da esposa dele. O destino, ou talvez algo maior, trouxe ele para aquela estrada, naquele exato momento. É uma conexão que, nossa, é quase impossível de acreditar. O homem, cuja família tinha acabado de viver um milagre, agora estava ali para ser um instrumento de um milagre para outra pessoa. Coincidência? Ou será que tinha algo mais em jogo? Bom, de volta ao hospital, o Monteiro agora está seguro, sob os cuidados do Dr. Dário, mas para o médico, a história daquela noite extraordinária ainda estava só começando a se revelar por completo. E o Monteiro não só sobreviveu, ele prosperou. Ele abraçou a nova realidade e transformou a tragédia em triunfo. Anos depois, ele se tornou um paratleta campeão, um símbolo vivo de resiliência, provando que a vida não acaba depois de uma tragédia. Ela só encontra um novo jeito de continuar. No fim do plantão,
O Dr. Dário foi para casa com a cabeça a mil, claro. Imagina, em um único dia, ele tinha testemunhado o poder da gratidão, a profundidade do desespero e a mão milagrosa do destino, tudo de perto. Chegando em casa, ele encontra a esposa esperando por ele. E em cima da mesa, um presente. Um ursinho de pelúcia rosa e uma caixinha. O dia de milagres, pelo visto, ainda não tinha acabado. Dentro daquela caixa, um teste de gravidez. Positivo. Depois de um dia inteiro lutando para salvar vidas, o Dr. Dário agora segurava nas mãos a promessa de uma vida nova. Todas as emoções do dia, o medo, o alívio, o espanto, tudo veio à tona naquele momento. E com uma calma que parecia resumir toda a força do espírito humano, a esposa dele disse as palavras que amarraram todas as pontas daquele dia. É a vida acontecendo. Não tenhas medo. E no fim das contas fica a reflexão, né? Talvez o destino não seja algo que simplesmente acontece com a gente. Talvez seja a coragem que a gente encontra para encarar a vida, aconteça o que acontecer. Olá! A história que vamos desvendar hoje é sobre um contraste. Um contraste brutal, na verdade. A gente vai falar sobre a alegria imensa que é a chegada de uma nova vida, bem no meio da maior crise de saúde que a nossa geração já viu. É uma jornada sobre aquela linha muito, muito tênue, sabe? Entre ser a pessoa que cuida e, de repente, ser a pessoa que precisa de cuidado. Pois é. E tudo gira em torno dessa pergunta aqui. O que acontece quando a linha de frente de uma pandemia, aquela batalha que você está lutando todo santo dia, passa a acontecer dentro de você? Vamos acompanhar de perto a jornada de um médico cardiologista, o Dr. Dário, que viu o mundo profissional e o pessoal não só colidirem, eles implodiram de uma forma que ninguém poderia imaginar. Para a gente entender essa história, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá para 2019, um mundo que ainda não fazia ideia do caos que estava vindo. Para o Dr. Dário, era um tempo de pura alegria pessoal, um momento que, sem ele saber, ia servir como uma âncora emocional para a tempestade que já se aproximava. E essa âncora tinha nome: Mariana, a segunda filha dele. E o nome, olha que bonito, significa aquela que é cheia de graça. Não poderia ser mais perfeito, né? Para aquele momento de felicidade pura que a chegada dela representou. Foi como uma luzinha acesa, um último brilho antes de uma escuridão que ninguém esperava. O nascimento da Mariana foi assim, olha só, cercado por uma equipe inteira. Obstetras, anestesistas, pediatras, todo mundo ali, junto, focado. Era um pequeno universo de colaboração e cuidado, quase um lembrete do poder que a comunidade médica tem quando está unida. Um sentimento que, nossa, seria testado até o limite, e muito em breve. E é aqui que a narrativa muda, da água para o vinho. A gente sai daquela celebração da vida para a chegada de um inimigo invisível, um que colocaria o mundo todo de joelhos. Dezembro de 2019. Enquanto o mundo estava se preparando para as festas de fim de ano, algo muito estranho, muito sombrio, já surgia no horizonte. A fonte que a gente analisou descreve esse momento exatamente assim, como um presságio, um aviso de que a história estava prestes a tomar um rumo que ninguém, absolutamente ninguém poderia controlar. E a escalada foi absurdamente rápida. O que começou como um sinal distante lá em dezembro, em janeiro já virou uma emergência de saúde pública mundial declarada pela OMG. E em março aconteceu o inevitável. A pandemia era o oficial. O fogo tinha se espalhado pelo planeta. A realidade daquele tempo era uma coisa muito bizarra. De um lado, o vazio. Ruas completamente desertas, escolas fechadas. Do outro lado, no epicentro da batalha, a lotação máxima. UTIs abarrotadas, hospitais à beira do colapso e profissionais de saúde totalmente exaustos. Um mundo de contrastes brutais. E para complicar um cenário que já era terrível, o material de origem aponta que surgiu uma feroz politização que acabou dividindo todo mundo. Então, enquanto os médicos lutavam contra o vírus, outras batalhas de ideias explodiam por aí, amplificando o impacto de uma crise que já era gigantesca. Agora a gente chega no momento em que a crise global se torna uma coisa intensamente pessoal. O médico da linha de frente, aquele que cuidava de todo mundo, agora vira o paciente. A doença bate na porta dele. O diagnóstico de Covid-19 veio com um número bem alarmante: 25%. Esse era o tanto que os pulmões dele estavam comprometidos. A batalha que antes era externa nos corredores do hospital, agora acontecia dentro do próprio corpo dele. Isolado em um leito de UTI, a realidade dele virou essa: um confinamento total.
A descrição que a gente tem é que o silêncio o engolia. Pensa só na força dessa imagem. O peso não só físico, mas psicológico do isolamento. As sirenes que antes eram um som de fora, agora ecoavam na memória dele. E essa provação toda durou 15 dias. 15 dias de isolamento completo. A única companhia que ele tinha era o som das máquinas e o peso da incerteza. No meio de tanto medo e solidão, como é que a mente encontra um refúgio? No seu momento mais vulnerável, o Dr. Dário se agarrou na ferramenta mais poderosa que ele tinha, o seu propósito profissional. A tábua de salvação dele foi um caso clínico antigo, o caso Vanessa, um transplante de coração super complexo que ele tinha liderado em 2018. Do leito do hospital, ele começou a reler todos os documentos do caso no seu Google Drive. Isso não era mais trabalho, entende? Era um jeito de organizar a mente em meio ao desespero. E aí, de repente, um pensamento surgiu na cabeça dele. Todo esse material dá um livro. Esse foi o ponto crucial. Foi o momento em que a mente dele, que estava afogada na doença, se reconectou com a estrutura, com a lógica, com a identidade dele de médico. Foi o sinal de que ele estava começando a voltar. E essa experiência trouxe uma transformação gigantesca. Pela primeira vez na vida, ele não era o médico observando a vulnerabilidade, ele estava vivendo ela. Ele aprendeu na pele o que os pacientes sentiam, uma lição de empatia que, segundo ele, nenhuma faculdade de medicina jamais ensinou. Vamos para a última parte da nossa análise? Aqui a gente vê a recuperação e o renascimento. E não é só do corpo, não, é do espírito também. Porque a vida é teimosa, né? Ela sempre encontra um jeito de florescer de novo. Em 2021, com a pandemia ainda rolando forte, veio mais um presente. O terceiro filho dele, o Daniel, nasceu. Imagina isso. No meio de máscaras, medo e incertezas, a chegada de uma nova vida ganhou um significado ainda mais profundo. Foi um símbolo poderosíssimo de esperança e de continuidade. Mas a história não estaria completa sem fechar o ciclo. E a Vanessa, a paciente do transplante de coração, cujo caso serviu de âncora para a sanidade do Dr. Dário durante o isolamento. O que será que aconteceu com ela? Um dia, já de volta ao trabalho, uma enfermeira se aproxima dele e diz: "Tenho notícias da Vanessa, do transplante." Essa frase conecta tudo. A vida que ele ajudou a salvar anos antes se tornou a história que o ajudou a se salvar. É uma prova linda de que, mesmo na escuridão, a vida e o nosso propósito sempre encontram uma forma de nos surpreender e de nos curar. Sabe aquela cena do dia a dia, uma despedida em família, que parece totalmente normal, mas no fundo a gente sente que tem alguma coisa muito errada? É exatamente isso que vamos analisar agora. Como um pressentimento e uma tragédia são construídos em poucas palavras, transformando uma rotina em um suspense de tirar o fôlego. Olha, a tensão já começa aqui logo na primeira frase. A cena é descrita como um dia comum, mas essa normalidade é quebrada na hora pela percepção da pequena Sarah de que havia algo diferente. É justamente essa contradição que planta a sementinha da ansiedade que só vai crescer a partir daqui. E ao dar um lugar e uma data tão específicos, o autor está dizendo pra gente, isso podia acontecer com qualquer um, em qualquer lugar. Não é um conto de fadas, é a vida real, palpável. E é isso que torna tudo o que está por vir ainda mais impactante. E essa realidade concreta logo se quebra por essa sensação, esse sentimento de que algo não está certo. É a intuição de uma criança, vinda de um sonho estranho que vira o nosso guia. A partir desse momento, o dia normal já está contaminado por um mau presságio. Agora o foco muda para a despedida do pai. Parece uma cena banal, né? Mas é nos pequenos detalhes dessa conversa, dessa interação, que a ansiedade que ninguém fala começa a aparecer. É uma despedida que parece normal, mas cada gesto tá gritando que algo terrível vai acontecer. Repara bem na força desse gesto da Sarah. Não é um aperto de mão qualquer. É um com força incomum. É o medo dela, que ela nem entende direito, se manifestando no corpo. Quase como uma tentativa desesperada de segurar o pai ali, de impedir o que está por vir. E a resposta do pai só aumenta essa sensação de desconforto. As palavras dele são para tranquilizar, sempre volto, mas o sorriso é ausente. Ele está ali de corpo presente, mas a cabeça já está longe, talvez sentindo a mesma coisa. A promessa, mesmo dita com carinho, soa oca, vazia. Então, é a soma desses pequenos detalhes que cria todo esse mal-estar. O aperto de mão da Sarah, o sorriso distante de Stephen, a leve tensão que a Vanessa sente. Juntando tudo isso, uma cena de família vira o anúncio de uma tragédia. Depois que o pai sai, o ritmo da história diminui. A casa fica quieta, mas esse silêncio não traz paz. Pelo contrário, ele só aumenta a tensão.
O barulho do caminhão some ao longe e o que fica é um vazio, uma espera angustiante. Aí a gente volta para dentro de casa. Vanessa na cozinha, Sara desenhando. Sons normais de qualquer lar. Mas por trás dessa normalidade toda tem um silêncio pesado, uma expectativa no ar. Essa rotina é só uma fachada, que está prestes a desmoronar. E aqui está o ponto de virada. O silêncio deixa de ser calmo e vira agonia. Aquela quietude normal de uma tarde qualquer se transforma num vazio, na ausência de alguma coisa. A espera pelo som do caminhão se torna simplesmente insuportável. E então, o silêncio é quebrado, de forma violenta, e a gente é jogado direto no clímax trágico da história. A espera finalmente acaba, mas da pior maneira possível. A tensão é quebrada de um jeito muito abrupto. Não é o barulho do caminhão que eles esperavam, é o toque do telefone. E num clima como esse som só pode significar uma coisa. É o estopim que transforma a ansiedade em pânico total. A reação da Vanessa é uma sequência rápida de puro pânico. O coração que dispara, o gesto automático de secar as mãos, a expressão que muda completamente quando ela ouve a notícia, até o telefone caindo no chão. Cada passo nos leva mais perto da confirmação do desastre. E o jeito que a notícia é dada é fundamental. O autor não só conta o que aconteceu, ele nos coloca ali, no momento, para ouvir a voz do outro lado da linha hesitando. O autor cria essa pausa, uma pausa dolorosa, um momento de puro pavor antes do golpe final. As reticências, a voz que falha, tudo isso serve para esticar esse momento, para a gente sentir o peso do que está prestes a ser dito. E aqui está, a revelação final trágica que confirma todos os medos. A menção do lugar exato, no cruzamento de João Niva e Ibiraçu, joga a tragédia na nossa cara, tornando tudo real demais. O pressentimento da Sara, infelizmente, estava certo. E no final, a gente fica com essa reflexão. Como é que um dia absolutamente normal pode ser destruído num piscar de olhos? Essa cena mostra que a linha entre o trivial e o devastador é muito, muito fina. E que às vezes aqueles medos que a gente nem sabe explicar são os que chegam mais perto da verdade. Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar num texto muito forte de Hélio Anjotti Neto. É um pós-fácil que fala sobre como as nossas vidas, sabe, elas se entrelaçam, como se formassem uma grande e complexa tapeçaria. Isso fica ainda mais claro em momentos de crise. Vamos entender juntos como uma história que começa com medo pode, na verdade, ser uma história sobre uma coragem imensa. Pois é, logo de cara o autor já vira a nossa expectativa de cabeça para baixo. A gente lê a palavra medo e já imagina o tom da história. Mas ele diz, não, o ponto de partida pode ser o medo, mas a essência do que vamos ver aqui é coragem. Essa inversão é muito poderosa, ela dá o tom para tudo o que vem a seguir. Então vamos para a primeira parte, uma história de coragem. E aqui a gente percebe que essa coragem não é uma ideia abstrata, sabe? Ela nasce de uma experiência muito, mas muito pessoal, que acaba virando fio condutor de toda a reflexão do autor. E no centro de tudo está a Vanessa e a família dela. Eles estão ali, enfrentando um momento crítico. Um daqueles desafios que são de vida ou morte mesmo. Cheios de medo, de sofrimento, de incerteza. Essa escala humana, tão íntima e ao mesmo tempo tão universal, que conecta a gente com a história na hora. E o mais interessante é que o autor mostra que a coragem tem muitas faces. Não é só a bravura da paciente que está ali enfrentando o destino. É também a coragem dos médicos em fazer a coisa certa, mesmo sob uma pressão absurda. É a coragem da família de seguir em frente. E tem até a coragem da enfermeira Camille, que usa a própria dor para aliviar o sofrimento de outra pessoa. Cada uma dessas atitudes é um fio de coragem que tece essa história. E agora, na segunda parte, a gente sai do foco individual e a perspectiva se abre. A gente começa a enxergar a rede de pessoas que se formam ao redor, um verdadeiro coletivo que se junta por um único e vital propósito. Olhem só essa lista de nomes. Cada nome desses representa anos e anos de preparo, de estudo, de dedicação. São vidas inteiras que se prepararam para chegar nesse exato momento, um momento de se unirem para salvar uma outra vida. Isso mostra de um jeito muito claro como nas horas mais difíceis a gente não está sozinho. Isso nos leva a um conceito incrível que o autor traz: os médicos como colecionadores de vidas. Mas calma, não se trata de colecionar números ou casos. A ideia é que eles acumulam a experiência valiosa de cada paciente. A história da Vanessa, com todo o peso dela, passa a fazer parte da história do médico. Isso enriquece a humanidade e a própria prática dele. É muito bonito de pensar.
Agora, na terceira parte, a gente vê que toda essa dedicação, toda essa rede de cuidado não acontecia numa bolha. Enquanto a batalha pela vida da Vanessa rolava, o mundo lá fora estava pegando fogo. A narrativa dá um salto, um zoom para fora e conecta esse drama tão pessoal com o caos político de uma nação inteira. Primeiro, vamos imaginar a cena. Dentro da sala de cirurgia, reina uma ordem quase sagrada. É um balé perfeito de técnica, ciência e humanidade, onde cada movimento é calculado, cada pessoa tem um papel essencial para salvar aquela vida. É um mundo à parte. Mas e quando as paredes desse mundo não conseguem segurar o caos que está do lado de fora? O que acontece quando o drama mais íntimo de uma família bate de frente com a turbulência de toda uma sociedade? Essa frase, nossa, ela é de um impacto tremendo. Ela mostra de um jeito bem cru como acontecimentos gigantes, que parecem tão distantes da gente, podem invadir o nosso espaço mais vulnerável. O caos lá fora deixou de ser notícia de jornal para virar uma ameaça real, imediata, a vida da Vanessa. E é justamente nesse choque, nesse encontro do pessoal com o coletivo, do micro com o macro, que a grande metáfora do texto se revela. A quarta parte, a tapeçaria da existência, amarra todas as pontas da história e mostra um significado muito maior por trás de tudo. A vida, e o autor lembra a gente disso citando Eclesiastes, é feita de opostos, de dualidades. Existe um tempo para tudo, né? Um tempo de medo, mas também um tempo de fé. Um tempo para a morte e um tempo para a vida. A jornada da Vanessa e de todo mundo ao redor dela parece encapsular perfeitamente esse ritmo universal da existência. E aqui está a ideia central de tudo. Ninguém é uma ilha. Essa noção de que cada um vive sua própria biografia, separada das outras, é uma ilusão. O que existe, na verdade, é um emaranhado de histórias. As nossas histórias, que se tocam, se cruzam e mudam umas às outras, muitas vezes sem que a gente nem perceba direito. E aqui vem o clímax da metáfora. As nossas vidas, guiadas por um grande tecelão, se entrelaçam para formar uma maravilhosa tapeçaria vital. É um desenho gigantesco, onde cada um de nós, médicos, pacientes, pessoas anônimas e até figuras públicas, tem um papel essencial. E no fim fica essa pergunta no ar: se a gente faz parte dessa imensa tapeçaria, de que maneira as nossas histórias se conectam e se completam? De que forma o fio da vida de cada um de nós, com as vitórias e as derrotas, contribui para a beleza e a complexidade do desenho final? Fica aí a reflexão sobre o nosso lugar nesse grande tecido que é a existência.